Beleza, pessoal. Então agora a gente vai dar continuidade aqui ao JavaScript e, e dessa marcação que dessa linha de comentário aqui para baixo, eu vou estar colocando o, o nosso código que vai ser responsável pela nossa seleção de músicas por gêneros musicais. Então, daqui para cima, como eu havia falado antes, esse aqui é todo um código que eu acho que tem as funções básicas, né, de um player de música. E daqui para baixo agora, aí vocês podem estar aí tentando também implementar alguma ideia que vocês têm para o código, vocês podem estar tentando implementar também. Porque se der alguma coisa errada que não está funcionando ou bugar o código, ele simplesmente vira aqui e apagar tudo que está daqui para baixo que o código vai estar funcionando depois certinho, os seus funcionamentos básicos. Bom, vamos começar. Eu vou começar aqui agora por fazer um pouco parecido com o que a gente fez aqui em cima, né? Vou declarar primeiro aqui algumas variáveis que vão receber elementos HTML. Então vou começar declarando uma variáveis que vai receber o botão musical gender e o outro botão também que está oculto pelo CSS, que é o close list. Eu também vou estar pegando a div list box. Cadê ela? Peraí. Peraí. Aqui, ó. List box. Vou estar pegando essa div list box aqui que contém a, a caixa da listagem de gêneros musicais, né? E contém os botões com cada tipo de gênero musical diferente. A gente vai estar selecionando essa div aqui e a gente também vai estar selecionando o botão que está dentro dessa div aqui, tá? Que é a btn gender. A gente vai estar selecionando esse botão aqui também. E a gente também vai estar pegando a imagem, tá? Aqui, ó, a div da nossa imagem, que é o ID com o ID box image. A gente vai estar selecionando ele também. E também a div low box list. Deixa eu ver onde é que eu coloquei ela aqui, que eu não lembro agora. Box description, cadê a low box? Aqui, ó, a low box list, que também está dentro da list box, aqui da div list box. Então a gente vai estar selecionando estes elementos HTML agora e vamos declarar eles aqui. Eu vou começar pelos dois botões, então btn list music document selector. Como lá é uma classe, então ponto btn list music, da mesma forma que está escrito no HTML, da mesmíssima forma. Depois a gente declara de novo e agora vai ser o btn close list selector, e aí a gente chama aqui ponto btn close list, e aí a gente chama que agora a gente vai declarar a div com o id listbox. Então eu vou chamar ela de div listbox igual document ponto. Por ser uma id e não uma classe, a gente não utiliza o query selector, a gente utiliza o get element by id. Get element by id. E aqui a gente não utiliza o ponto igual a gente faz quando é uma classe. A gente só chama o nome do ID, da identificação do ID, que é a list box, assim, beleza? E agora a gente vai chamar a div que está pegando aqui, ó, os botões também, né? Que é a musical agenda, cadê ela? Aqui, ó,
Depois da list box a gente pega a musical gender. Então a gente vai chamar ela aqui, ó, const div musical gender é igual a document select, por ser uma classe, né? Ponto musical hífen gender. Depois a gente vai estar selecionando aqui o botão, os botões, né, do gênero musical que estão aqui também, ó, aqui, que possui a classe btn gender. A gente vai estar utilizando essa classe aqui e esse elemento e essa classe aqui do btn gender para estar criando os botões dinamicamente, que já com o valor de texto de cada gênero musical existente dentro do array de objetos, tá? Então a gente vai chamar ele aqui agora, outro constante também, vai ser const, e aqui eu vou chamar btn gender, assim, é igual a document selector, e aqui eu chamo btn gender, beleza? Agora a gente vai chamar a nossa div, que está responsável em segurar a nossa imagem aqui, tá? A nossa box image aqui, ó, beleza? Então eu vou aqui, eu chamo const div box image é igual a document get element by id, e aqui a gente chama ela box image, beleza? E por fim a gente vai chamar a lowbox list. A lowbox list eu tinha esquecido, ela tá aqui, ó. A lowbox list a gente pode chamar ela até depois da musical gender para ficar na ordem, né? Aqui, cadê? Musical gender. Vou chamar ela aqui. Const low box list é igual a document selector low box list. Beleza, é isso aí. Opa. Show. Feitas as declarações, agora a gente precisa começar fazendo o que? A gente vai precisar passar um evento de escuta para o nosso botão musical gender, para quando a gente clicar nele, ele ocultar a nossa imagem, ele vai abrir aqui a nossa div nossa div list box, ele vai além de abrir a div list box, ele vai renderizar aqui o btn close list, o nosso botão close music, tá? E depois a gente vai fazer também a renderização dinâmica, né, de todos os outros botões que vão possuir uma classe, um gênero musical diferente, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. A gente chama aqui o nosso btn list music, e passamos o evento de escuta para ele do tipo click, beleza? E aqui nesse evento de escuta a gente vai declarar uma função anônima, a arrow function, beleza? Aí quando a gente clicar nele, a gente vai querer que o btn list music desapareça. Então ele vai ter o style, o display dele, none. Aí a gente vai querer que o btn close list apareça, né? Então vou utilizar aqui o display flex. Eu não vou utilizar o block para o display, pro elemento dele não vier pro extremo do começo aqui, do início da div que ele tá, da caixa que ele tá sendo segurado, que tá segurando ele, né?
Aí eu deixo flex, que é como a gente utilizou ele no nosso CSS com display flexível. E aí eu vou querer que a div listbox, que é a div, que é a caixa que vai conter, né, todos os botões com a classe btn-gender, eu vou querer que ela apareça. Então, a div listbox style display, agora será flex também, beleza. E a div musical gender também, style.display, agora também será flex. E a imagem, né, eu vou querer que a imagem desapareça, então a div box simples.style.display agora será none, assim. Beleza, só por isso aqui acho que já vai estar funcionando direitinho, vamos ver. Aí já funcionou direitinho, isso aqui que realmente deveria acontecer. Depois os botões aqui de gêneros musicais, eles vão sendo adicionados aqui dentro. E conforme, por exemplo, se tiver muitos botões, e aí uma barrinha aqui de rolagem vai ser acionada automaticamente. Beleza. Agora a gente vai fazer uma coisa aqui que é garantir a remoção de todos os botões quando eles forem criados. Por quê? Eu já vou fazer isso. Porque quando a gente for fazer a renderização aqui dos botões, de cada botão por gênero musical, a gente clicar no e a gente clicar aqui no Musical Gender, ele vai pegar e vai mostrar lá todos os botões. Pá. Aí depois que a gente, por exemplo, selecionei o gênero musical, vou ficar escutando ele. Agora eu quero escutar um outro tipo de música. E aí você clicar novamente nesse botão Musical Gender, ao invés dele mostrar os mesmos botões que antes ele tinha mostrado, ele vai fazer o que? Ele vai criar novos botões e vai concatenar com aqueles que já existem. Então, por exemplo, se anteriormente eu tinha clicado e foram criados 4 botões, agora quando eu clicar de novo no Musical Agenda, ele vai pegar mais 4 botões, ele vai concatenar, vai ficar os 4 de antes mais os 4 novos que foram feitos agora. Então a gente vai garantir que toda vez que a gente clicar nesse botão, primeiro ele vai fazer uma remoção de todos os botões que ali vão existir, com exceção do All Music, que o All Music ele está sempre fixado aqui no nosso HTML. É o nosso botãozinho responsável por tocar novamente todas as músicas, caso algum botão, alguma seleção de gênero musical tenha sido feita anteriormente. Então o que eu vou utilizar aqui? Eu vou estar utilizando uma seleção de documento aqui. É bom lembrar que o BTN Gender aqui, eu estava esquecendo. Cadê? A seleção do BTN Gender aqui, tá? Dos nossos botões de gêneros musicais, ele não será um Clear Select comum, ele será o Clear Select All, tá? Porque a gente vai ter que selecionar todos os botões com a classe BTN Gender. Aí aqui eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma seleção de documento, o document, e eu vou utilizar o Clear Select All também. E eu vou selecionar todos os botões que possuem a classe BTN Gender, com exceção do primeiro filho. E o primeiro filho na classe BTN Gender, a gente vai ver que o primeiro filho dele é esse aqui, o nosso All Music, que ele é o único que tem setado no nosso HTML. Então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. A gente chama o document select all para pegar todas as classes que existem com BTN Gender, né, de nome BTN Gender. Aí a gente chama ela aqui igual quando a gente está declarando aqui, ó, na variável, né, igual a mesma forma, BTN Gender. Só que aqui a gente vai fazer assim, vai dar 2 pontos e vamos escrever o not. E depois do not a gente abre, fecha parênteses, aí dá 2 pontos de novo
E agora a gente chama o primeiro filho, que é o first child. E aqui fora a gente vem agora e vamos passar um forage para... A gente vai passar um forage para fazer com que essa seleção de documento ela percorra todos os BTN gender. Então a gente passa um forage, ele vai percorrer todos os BTN gender e vai remover cada um BTN gender diferente, com exceção do primeiro filho, first child, que é o nosso botão All Musics. E aqui eu vou fazer o que? Vou passar um parâmetro para esse for each, eu vou chamar de btn. E aí eu faço uma arrow function dessa forma aqui. E eu já passo logo, chamo a btn de novo e passo a utilizar aqui o ponto remove, né? Uma funçãozinha reservada aqui do JavaScript, que é o ponto remove, assim. Beleza. Com isso aqui, eu vou estar garantido que toda vez que eu clicar aqui, eu vou estar removendo os botões. Show. Agora, o que a gente pode fazer? Agora eu vou criar uma variável aqui chamada unique genders. E ela vai ser responsável por armazenar cada botão, cada gênero musical diferente que existir dentro do Object Music, ou seja, nosso array de objetos original. Ele vai ser responsável por pegar, armazenar cada chave, cada valor de chave do gender diferente, para a gente não ter várias chaves aqui com o mesmo valor. Então a gente primeiro declaramos ela, vou chamar de unique genders, assim. E aí a gente coloca entre colchetes ela, beleza. E agora a gente vai passar um for each pelo nosso objeto, pelo nosso array de objetos original, né? O nosso Object Music, beleza? Então agora eu vou chamar ele aqui Object Music e eu passo for each nele dessa forma. E aí eu vou abrir e fechar parênteses duas vezes e vou dar um parâmetro para esse for each. Eu vou chamar ele de allGender. Beleza? E agora a gente faz a arrow function dessa forma. E aqui dentro eu vou criar uma variável e eu vou chamar ela de gender, porque essa variável ela vai receber o valor gender, deixa eu fechar isso aqui. Ela vai receber todo o valor gender, ou seja, ela vai receber todas as chaves de gênero musical diferente que existe no nosso array de objetos. Então eu vou chamar aqui const gender, vai receber, aí eu chamo o parâmetro do for each, aí eu chamo o parâmetro do for each ao gender, porque ele está recebendo, se passar o mouse em cima dele, você vê que ele está recebendo tudo, né? Gender, title, artist, src e mg, né? Está recebendo todos os valores do Object Music. E aí eu vou falar que ele vai receber excepcionalmente todas as chaves gender que existe no nosso array de objetos. E agora eu vou fazer o que? Eu vou utilizar um if aqui para criar uma validação, que vai ser o seguinte: se existir unique gender e nele incluir o que eu fiz? Pera, cliquei sem querer, tá? Se existir um unique gender aqui e nele for incluir a variável gender, essa variável aqui, eu vou querer que a unique gender, essa variável que a gente criou aqui antes para receber os nossos gêneros musicais, né? Eu vou querer que o unique genders aqui receba os valores da variável gender dessa forma aqui, ó. Então, se unique genders incluir
a variável gender nele, o valor os valores da variável gender nele, então a gente vai utilizar uma funçãozinha aqui chamada includes, assim ó, includes, e abre e fecha parênteses. E aqui dentro a gente coloca a variávelzinha gender, tá? Se eu clicar aqui, vocês podem ver que ela está selecionando a variável gender. Se incluir isso, faça alguma coisa. Só que, percebam bem, aqui ele fala, se UnityGender inclui a variável gender, faça alguma coisa, certo? Só que aqui não vai ter valor nenhum aqui. Isso aqui vai dar falso. Porque a UnityGender não inclui nada, não tem nada ainda. Então a gente vai utilizar um ponto de exclamação para forçar isso aqui agora a ser verdadeiro. Isso aqui, então, o que era falso agora se tornou verdadeiro, tá? E aí a gente vai fazer o que? Vai fazer com que a UnityGender receba os valores da gender, tá? Então, a variável UnityGender, a constante UnityGender agora vai receber os valores da constante gender. Então a gente faz isso aqui, ó. UnityGender ponto push. A gente vai estar empurrando esses valores de uma variável para outra. Ponto push gender. Assim. Show? E aí agora o que a gente faz? Agora que a gente tem esses valores, pegamos todos esses valores diferentes de cada chave de gender que possui dentro da rede de objetos, a gente precisa fazer o que? A gente precisa passar eles para quem? Para o nosso botão. Então a gente tem que fazer o que? Criar botões para cada uma dessas chaves, para cada uma dessas chaves de valores diferentes do tipo de gender que existe dentro da rede de objetos. Então a gente vai fazer o que? A gente vai chamar o nosso botão. Lembrou lá do nosso btn gender? Aqui, ó. A gente vai chamar ele aqui. Então, btn gender. E a gente vai passar um for each por ele, tá? Para garantir que cada valor diferente para cada chave de gênero musical, ou seja, para a chave de gênero musical gender, que agora está aqui e que depois passou aqui para o UnityGender, a gente vai garantir que cada um vai ter um botão diferente. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó. Passar o for each. Assim. A gente vai abrir e fechar o parênteses assim, tá? 2 vezes. E declaramos a função anônima, sem parâmetro algum. Aí aqui dentro a gente precisa criar uma variável, que vai ser uma variável responsável por receber a criação do elemento button. Então eu vou fazer isso const, eu vou chamá-lo de button. Vai ser igual a document. Aqui a gente usa a criação do elemento, que é o create element, criar elemento. E entre aspas simples eu escrevo o nome do botão, o nome do elemento que eu quero que seja criado. Como é o button, né, que é o botão, então é button. Mas poderia ser, por exemplo, div, poderia ser span, poderia ser, sei lá, um A, poderia ser o elemento I, o elemento P, poderia ser img, poderia ser áudio. Então a gente vai estar utilizando o elemento button aqui dessa forma. E depois disso a gente precisa passar uma classe para esse elemento, tá? Então eu vou estar chamando aqui a nossa variável button que a gente acabou de criar, button, porque agora é ela que vai receber todos os botões criados, né, um por um. Ela que vai estar criando. Então vai ser button ponto class list, lista de classes, ponto add para adicionar. E agora a gente vai fazer o que? Vai chamar nossa classe que a gente tinha criado lá no HTML, a mesma classe, btn-gender, dessa forma. Beleza. Agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa passar
o conteúdo do texto da variável gender, certo? A gente precisa passar o conteúdo do texto da nossa variável gender. Cadê? Aqui, ó. O conteúdo de texto dela para esses botões. Então, conforme o for each ele for passando por cada objeto aqui, ó, e ele for pegando a chave gender, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor, conforme ele for passando por cada um disso aqui, ele vai estar fazendo a mesma coisa. Ele vai estar criando o botão e colocando valor, criando o botão, colocando valor. Então, ó, aqui a gente vai fazer o que? A gente vai chamar o button de novo. Opa, button. E a gente vai mudar o conteúdo de texto dele, que é utilizando text content. E ele vai receber gender. Vocês podem reparar que se eu clicar aqui, ó, ele vai estar pegando a variável, tá? Gender. Não o valor da chave, não a chave em si do objeto. Beleza. E por fim, a gente precisa fazer com que esse novo botão criado, que agora possui uma nova classe que é o btn gender, a gente precisa fazer com que ele se encaixe agora dentro da div Lobox List. Tá vendo aqui, ó? A div que está recebendo aqui, né, que está segurando o botão All Musics, nosso btn gender All Musics aqui, ó, não é a div Lobox List. Então, esse elemento aqui é filho deste elemento aqui. Então a gente precisa fazer o que? Fazer com que todos os botões criados sejam filhos deste elemento aqui da div com a classe Lobox List. Então a gente chama aqui o que? A gente vai fazer o que? A gente vai chamar a nossa Lobox List aqui. Lobox List, vamos dizer que agora ele vai receber um novo filho utilizando appendChild. E dentro do parênteses, a gente passa o elemento, no caso, a variável button, que é o que está criando o botão, passando classe para esse botão novo criado e mudando o texto do botão. E a gente passa ele como filho. Então, coloco aqui button. Beleza? E agora aqui eu vou fazer o que? Agora eu vou adicionar um evento de escuta para esse botão, para todos os botões que foram criados dinamicamente, com exceção do All Music. Então aqui eu chamo o button, dou um ponto, passo o evento de escuta para ele, do tipo click, passo a função anônima assim. E aqui dentro eu vou estar chamando uma função que ainda não foi criada, mas eu vou criar ela agora com vocês. E eu já vou nomear ela aqui e já vou passar como parâmetro para ela o button. Então vai ser a gender or all musics. Vou chamar, não, vou chamar all music check. Vou chamar assim, all music check. E aqui dentro, como parâmetro, vou passar button, para que essa nova função que a gente vai criar receba com parâmetros valores aqui do button. Tá bom. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai estar criando essa função, tá? Vamos aqui embaixo. Vou declarar aqui essa função gender or all music check, assim. E aqui, lembra que a gente vai estar pegando, passando aqui para, quando ela é chamada aqui dentro, né, a gente vai estar passando para ela como parâmetro, né, o button, né, os valores aqui de button. Então aqui a gente também tem que passar um parâmetro para ela na declaração da função. E aí a gente vai passar um parâmetrozinho button aqui para ela também, com o mesmo nome, só para ter para saber o que está pegando o que aqui. Bom, e aqui, como eu passei aqui um evento de escuta do tipo clique, ou seja, quando eu clicar em algum botão do gênero musical aqui,
Da mesma forma, quando eu clico aqui no List Music, ele renderiza essa div aqui do... Como é que é o nome da div aqui? Ele renderiza a div musical gender, né? Ele faz a renderização dela e, e oculta a imagem, oculta o botão List Music e renderiza Close List. A gente vai fazer a mesma coisa, basicamente a mesma aqui. Então, quando a gente clicar em um botão de música, a gente vai querer que tudo isso aqui desapareça e volte como era antes. Então, aqui a gente vai fazer o btn close list.style.display. Eu vou querer que ele desapareça, então vai ser anônimo. E depois eu vou querer que o btn list music apareça. Aí eu vou querer que ele apareça, então vou dar o display para ele, flex. Aí a div listbox, né? Essa div aqui eu vou querer que ela desapareça também, tá? Então div listbox.style.display vai ser igual a none. Quero que ela fique oculta. A musical gender, a div da musical gender também, né? Div musical gender style.display agora será none. E a imagem, por fim, a imagem eu quero que a imagem apareça, então a divbox image style.display agora será block. Eu vou colocar block. Beleza. Feito isso, esse reconhecimento ali do clique, a gente vai fazer o que agora? A gente vai criar aqui uma validação para identificar o seguinte: se o conteúdo de texto dentro do botão que você clicou, né, do gênero musical que você clicou, se ele for idêntico ao Musics, esse botão aqui, se ele for idêntico a esse botão aqui, ó, a gente vai fazer com que a variável gender choice que a gente declarou lá em cima, lá no começo do código aqui, ó, essa aqui, ó, a gente vai dizer que ele agora vai ter um valor nulo, ou seja, vai ter valor nenhum. E assim a gente vai dizer o que? Bom, se ele não tem valor nenhum, lembra que quando eu falei na render music que a gente teria duas possíveis array de objetos para utilizar para renderizar a música. Um é se a gender choice possui valor, vai tocar o object filter. Se ele não possui valor nenhum, vai tocar o object music. Então é isso que a gente vai estar fazendo cá embaixo agora. Então a gente abre um if aqui e diz, olha, se o conteúdo de texto desse botão, né, no caso o botão, vai ser esse parâmetro aqui, mas lembre que ele vai estar pegando o valor que está sendo chamado dentro da função chamada aqui, né, gender or music check. Ele vai estar pegando o valor do botão aqui. Então a gente coloca, olha, se esse botão que foi clicado, o text content, que é o conteúdo de texto, tiver um valor idêntico ao music, a gente tem que escrever as mesmas letrinhas que tá aqui, tá? Do mesmo jeitinho, não pode, por exemplo, o M aqui não pode ser minúsculo, que vai dar errado. Se ele tiver um valor idêntico, então aquela variável de gender choice que a gente declarou lá em cima, a gente chama ela aqui, ó, a gender choice receberá um valor nulo, vai ser nulo. E aí a object filter agora vai receber object music, ou seja, a variável object filter que a gente também declarou lá em cima aqui, ó, e fez a filtragem do objeto, lembra? Então agora ela vai receber object music, ou seja, todo o array dessa variável aqui é o que vai ser reproduzido.
Beleza. Se não, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar, vai chamar Gender Choice de novo e vai passar o valor de texto do botão que foi clicado para Gender Choice. Button. Ponto, text content. E aí a gente chama aqui Object Filter. Object Filter vai receber. E aí a gente faz aquela filtragem. A gente vai fazer ela de novo. Eu acho que dá até para copiar o que já foi feito aqui antes. Dá até para copiar o que a gente fez aqui antes. Ó. Só vou copiar isso aqui. Ctrl C. Eu vou descer aqui agora. E um Ctrl V. Ctrl V. Beleza. E aí a gente, ó. Se você clicou no botão lá, por exemplo, rock. Aí. Aqui eu errei, tá? Aqui não é gender não, aqui é gender choice. Isso. Se eu clicar, por exemplo, cliquei no botão rock. Aí a gender choice recebe o valor de texto desse botão que eu cliquei, que foi o rock. E a object filter, ela vai filtrar, vai fazer a filtragem aqui do array object music para pegar somente chave valor que possui somente todas as chaves que possuem o valor rock e vai jogar aqui dentro. E aí a gente tem que fazer o que? Renderizar isso, né? Quem renderiza as músicas é a Render Music, certo? E a Render Music, ela precisa do que? Ela precisa. E a Render Music, ela precisa do que? Ela precisa da posição inicial que ela vai tocar do array, não é? Então é o Index Music, que a gente já tinha utilizado várias vezes anteriormente. E esse Index Music vai ter um valor 0. Para ele iniciar esse novo array, ele vai iniciar da posição 0. E aqui na Render Music a gente tem que passar a Index Music. Beleza? Deixa eu dar uma salvada aqui, só para ver uma coisa. Beleza, então ó, até o momento tá funcionando aqui, né? A gente tem os nossos botões sendo criados dinamicamente aqui. Vocês podem perceber que todos os botões, ó, esses três aqui, todos estes três são os botões que a gente tem aqui no nosso array de objetos, tá vendo? Cada objeto aqui tem uma chave gender com um valor, né? Então, ó, perceba que Country Folk eu possuo duas vezes essa mesma chave valor. Só que o código aqui que a gente fez aqui, ó, o códigozinho que a gente fez aqui para evitar que valores repetidos sejam exibidos aqui, funcionou, né? Porque eu só tenho um botão aqui, Country Folk. E agora, ó, e agora toda vez que eu venho aqui, por exemplo, clico em, sei lá, rock, tá vendo que os botões não estão se repetindo aqui, não tá aquilo que eu falei dele ir concatenando o que já tinha sido criado repetindo com nova criação. Então ele tá aqui, o código que a gente fez aqui está garantido que esse código que a gente fez aqui está garantido que isso não aconteça, que isso, antes dele buscar por criar novos botões, ele está removendo os que já existem, com exceção do All Music. E se a gente clicar no gênero musical, a gente tem a reprodução dessas músicas separadas por seu gênero musical. Então, Country Folk, se vocês olharem aqui, eu possuo dois, né? Duas músicas com esse mesmo gênero musical, ó. Então, quando eu clicar aqui para passar para a próxima música ou para voltar a uma música anterior, ele tem que ir para essa música aqui, ó, Dirt Mac, e ficar alternando entre essa e essa. Vamos ver? Aí. E agora tem que voltar lá para a música anterior, né? Só possui as duas. Tá funcionando certinho. Deixa eu voltar também, tá funcionando. Beleza?
Beleza. Só que agora, quando eu clico no Close List, né, não está funcionando nada, né? A gente tem que criar então aqui nosso eventozinho de escuta aqui para o Close List, né? Tem que fechar isso aqui. Beleza, então a gente vai criar aqui agora. Deixa eu ver onde a gente pode criar. Vou criar ela aqui, ó, depois do evento de escuta do botão do BTN List Music. Então aqui a gente chama BTN Close List, passamos o evento de escuta para ele, o tipo clique também. Aqui a gente vai fazer o que aqui? Vou tentar fazer ele assim. Assim. Aí aqui eu vou estar copiando. Deixa eu ver. Vou estar copiando isso aqui. Colar ele aqui, porque eu acho que é a mesma coisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápido, eu acho que é a mesma coisa. É o close list some, list música aparece, a div list box some, music audience some e a imagem aparece. É a mesma coisa. Pode ficar assim. Aí deixa eu ver se vai estar funcionando. Ah, beleza. Tá funcionando certinho, perfeitamente. Aí. Vamos ver se não vai estar dando nenhum erro aqui. Perfeito. Perfeito aí. Perfeito. Beleza. O que falta agora é a gente tratar o botão All Musics para quando ele for clicado, de fato reproduzir todas as músicas novamente, né? Tá. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai, eu acho que eu posso copiar o que a gente fez aqui e colocar aqui dentro desse evento de escuta. Eu acho que dá para fazer isso. Deixa eu olhar aqui direitinho. Eu vou só copiar o que a gente fez aqui e colocar dentro desse evento de escuta aqui para ver se vai funcionar certinho. Vamos ver. Eu acho que vai sim. Coloca ele aqui assim. Vamos ver. Funcionou não. Funcionou não. Vou apagar. Beleza. Então aqui dentro aqui do BTNG a gente vai fazer o seguinte. BTNG ainda não, né? No close list. A gente vai não. Uma coisa aqui. Por que tá dando erro agora? Ah tá, voltou. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui assim por enquanto. E agora eu vou vir aqui e chamar o btn gender, o nosso botão gender. Que no caso será o botão fixado no HTML, né? O elemento único dele. A gente precisa fazer uma passagem de tratamento para ele para ele reconhecer, né, o All Musics e executar todas as músicas. Então eu vou passar um for it aqui, vou passar como parâmetro ele btn e para function. E aqui dentro eu vou chamar esse btn, né, esse parâmetro, e eu vou passar um evento de escuta nele, do tipo clique. E aqui dentro, aí eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou copiar isso aqui,
Vou jogar ele aqui dentro. E aí eu vou dar um ok, deixa eu ver se vai funcionar. Pera aí. Ainda não funcionou. O que eu tô deixando de errado? Até agora funcionou. É porque era quase a mesma coisa. A diferença era aqui no... Era o texto aqui, o BTN Text Content aqui no if, ó. Pera aí. Aqui tava button.textContent, né? Eu tava copiando daqui de baixo aqui, ó. Button tava pegando esse parâmetro aqui, mas aqui eu tinha que pegar o parâmetro desse for each aqui, que no caso era o BTN. Era só trocar o button ali por BTN e agora funcionou. Então agora, quando eu clicar aqui no All Musics, vai estar tocando todas as músicas. Tá vendo? Todas as músicas. Só que tá faltando uma coisa, né? Não sei se vocês perceberam. Quando eu cliquei no All Musics, tá vendo que as imagens aqui, né? O display ele não voltou pro estado original, né? A gente tem que fazer com que ele volte para o seu estado original. Então aqui eu acho que eu vou tentar fazer assim. Após a execução desse if ou desse else, eu vou copiar isso aqui. Eu vou jogar ele aqui dentro. E vamos ver se ele vai funcionar ou não. Show! Funcionou. Perfeitinho. Então a gente tem aí, então, ó. A gente tem o nosso código aí finalizado. Sem nenhum erro, certinho, sem nenhum problema de funcionalidade. Então, pessoal, temos aqui daqui dessa linha de comentário, né, para cima, a gente temos aqui então o que eu considero as funcionalidades padrão de um play de música. E dessa linha para baixo, aí a gente pode tentar fazer várias coisas, né? Porque se der algum problema, é só a gente vir aqui e apagar tudo que deu errado, tudo que a gente tentou fazer de diferente e recomeçar a fazer tudo de novo até dar certo, beleza? E bom, e é isso. Esse é o código. Esse erro que está dando aqui no DevTools aqui tá só sobre o favicon, que é essa imagenzinha que tá vendo aqui na aba do navegador. Toda aba do navegador, todo navegador em suas apps possui essas imagenzinhas aqui, tá? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e tentar acessar o Google mesmo assim, o Google. Aí ele tem o favicon dele aqui, a imagenzinha, a logo do Google, desse jeito aqui. Acho que eu posso até mostrar aqui para vocês rapidinho como que faz isso. Deixa eu ver se eu possuo a imagem que eu utilizei aqui, ó. Tem aqui o favicon. Tá aqui. Eu já tenho aqui a imagem favicon, tá? Ela tem o tamanho de 16 por 16. Deixa eu ver se eu encontro o site que eu utilizei para fazer a conversão da imagem. Eu utilizei esse site aqui. Tá mostrando aqui a vocês. Eu utilizei esse site aqui. Esse site aqui você tá vendo aqui, sorte a sua imagem aqui. Aí você vai pegar a imagem que você quer. Por exemplo, eu vou selecionar qualquer uma dessas aqui. Jogo ela aqui. E aqui em configurações, você tem o favicon clássico, que geralmente é o que está aqui nas abas, é o favicon clássico.
E aí você tem todos os tamanhos, por favor, né? Você tem todos os tamanhos. Você pode usar o clássico ou você pode tentar utilizar o Favicon de todos os tamanhos aqui, que aí ele manda um arquivinho para você, entendeu? Uma pastinha com todos os tamanhos de Favicon, né? Pode estar utilizando, enfim, utilizando o que você quiser aí para testar aí no seu projeto. Aí você vai baixar essa imagem que foi convertida, né? Você vai baixar ela. Aí voltando aqui no projeto Calmei. Aí depois que você baixar ela, joga ela aqui dentro, faz igual eu fiz aqui, eu coloquei dentro da pasta raiz do projeto. Eu criei uma pastinha Favicon e coloquei a imagem dela aqui dentro. Aí você faz igual. Aí você vai fazer o que? Você vai declarar ela lá em cima, lá em cima, aqui, ó, no nosso HTML. Tu vem aqui, ó, antes do título, mesmo. Aí você vem aqui, digita link. Não tá aqui. Aqui não tem problema. Você digita link assim, tá? Aí aqui, ó, nesse hell, você vai apagar ele e vai escrever shortcut icon. E aqui, ó, você vai escrever o endereço lá do nosso favicon, né? Então você vai escrever, ó, o nome da pasta onde ela tá, né? No caso é favicon, e ele já bota a imagem aqui pra gente, né? O nome do arquivo que tá nossa imagem, né? O endereço completinho dela. Assim. E aí você vem aqui dar um type image barra x icon. Vou salvar. E agora tá aqui, ó. A imagenzinha que eu utilizei tá aqui. Beleza? Se não me engano, essa imagem é a mesma que eu utilizei para criar o nosso background aqui do nosso projetinho. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí com esse projeto para quem está aí nessa saga de estudar e conhecer uma linguagem de programação nova, aprender sobre programar e tudo mais, né? Eu tô estudando, a minha ideia era só vir aqui passar esse conhecimento, tá? Que eu acho que toda ajuda é válida. Provavelmente algumas pessoas podem sentir dificuldade de compreender, né? Porque assim, eu não sei explicar muito bem. Eu ainda estou tentando aprender direitinho tudo que eu tô vendo para fixar conhecimento, né? Para realmente, de fato, compreender, para eu não ter problemas depois de precisar, por exemplo, criar algo sozinho, assim, né? Então a gente vai aprendendo e tentando ajudar, conforme a gente vai aprendendo, tentando ajudar. Isso me ajuda a fazer fixação de conhecimento. Então, como eu falei, esse projetinho aqui, eu acho que é a quarta vez que eu estou refazendo ele. Quarta, quinta, já até perdi as contas que eu estou refazendo ele. E eu vou refazendo, porque assim ajuda a fixar o conhecimento e aí também vou testando outras coisas, tentando fazer outras coisas. Então vou ficar por aqui. Eu espero ter ajudado aí alguém com esse vídeo e tamo junto.